Começa agora Revidecast, o podcast da Revide. Olá, eu sou a Bel de Farias, bem-vindo ao nosso Revidecast, o podcast da Revide. Olá, eu sou o Murilo Pinheiro. Aqui você vai saber de tudo o que aconteceu de mais importante na última semana. Logo no primeiro dia da AgriShow 2023, Ribeirão Preto recebeu o anúncio da construção de um novo aeroporto anexo ao Leite Lopes, ainda neste ano. Com recursos de 18 milhões e meio de reais do grupo Voa São Paulo, o projeto objetiva ampliar a capacidade de acolher o público que vem para Ribeirão Preto, pelo turismo de negócios ou de lazer, além de ampliar a capacidade de atender a população do município. No ano passado, o Leite Lopes recebeu cerca de 600 mil passageiros. Para que o movimento do aeroporto não seja prejudicado, a expansão será feita em etapas. Assim, a partir desta semana, a antiga praça do terminal já se integra ao aeroporto. Ali, numa área de mais de 1.200 metros quadrados, será construído o novo terminal, criando-se um boulevard, conceito presente na maioria dos aeroportos internacionais. O embarque doméstico será separado do embarque internacional e ambos serão expandidos, medidas necessárias para a internacionalização do aeroporto. A expansão deve terminar no começo de 2025. Murilo, parece que agora vai, né? Parece que, enfim, a internacionalização aí do aeroporto vai acontecer. Esse é um processo aí que demorou mais de 10 anos, né? E agora parece que vamos ter essa ampliação do aeroporto, né? Que é muito importante, né, para a cidade, tendo em vista que Ribeirão Preto é a sede de uma região grande, né, desenvolvida, com muitas atividades de negócio, e sem dúvida a possibilidade de ter um aeroporto internacional seria muito bom para a economia de todos os municípios da nossa região. Revide. E por falar no primeiro dia da AgriShow, o ex-presidente Jair Bolsonaro visitou a feira. Apesar da AgriShow ter cancelado a cerimônia oficial de abertura após o mal-estar com o governo federal, a fala de Bolsonaro e do governador Tarcísio de Freitas foi recebida por apoiadores como uma espécie de abertura informal da feira. Bolsonaro foi recebido no evento por apoiadores e caminhou junto da comitiva do governo estadual até o estande da Secretaria Estadual de Agricultura, onde discursou. Bolsonaro disse que os acontecimentos passados são uma página virada na sua vida, em alusão à derrota nas eleições de 2022. O ex-presidente ainda criticou as políticas de demarcação de terras indígenas e afirmou que o agro precisa de políticos que não atrapalhem os negócios do setor. O Murilo, tá aí uma coisa que eu concordo com ele. Os políticos normalmente atrapalham, né? Mas foi uma saia justa essa não abertura oficial aí da AgriShow, né? Nós nunca tivemos, em 23 anos de feira, né, nunca tivemos algo tão confuso aí como foi essa questão aí, né, mostrando ainda que a política ainda está muito presente, né, onde até não deveria estar dessa forma, né, mesmo que tenham existido grupos antagônicos que disputaram a última eleição presidencial, o que deveria ocorrer, né, é que as autoridades todas participassem, independentemente da sua posição política, participassem todos num clima de cordialidade, de civilidade, né, que é o que as pessoas, o setor, as atividades econômicas do Brasil precisam. Então, poderiam ter vindo o ministro, o secretário, o governador, o ex-presidente, o presidente, todos poderiam vir, cada um poderia ter o seu espaço para discursar, enfim, mas é muito ruim quando aconteceu isso, né, que a gente viu aqui na AgriShow, ou seja, se o fulano vem, eu não posso vir, se o fulano vem, o outro não vem, então aí acabou que prejudicou, né, as atividades do setor, criou uma divisão, né, um mal-estar geral, e o que o setor, o produtor que está distante no campo, precisa é de uma política governamental, seja ela estadual, federal, municipal, o que for, para que os negócios prosperem sem a interferência da política. Revide. Ainda na AgriShow, o governador Tarcísio de Freitas anunciou uma nova linha de financiamento que será lançada pela Desenvolve São Paulo, agência estadual de fomento, prometendo 200 milhões em créditos para a agroindústria. Além disso, o governo federal esperava anunciar na feira a criação de uma linha de crédito de US$1 bilhão para produtores rurais. Divulgada no dia 25 de abril, a linha de crédito contará com recursos do BNDES e os empréstimos terão juros fixos de 7,59% ao ano, mais a variação
variação do câmbio. A expectativa, segundo a Luiz Mercadante, presidente do BNDES, era de que o anúncio oficial fosse feito na abertura da AgriShow. Então, isso foi exatamente o que eu fiz no comentário anterior, né? É esse tipo de assunto, né, que deveria ter sido priorizado, discutido, apresentado pelas autoridades, coberto pela imprensa, né? São essas informações que são relevantes para o setor. Ao invés disso, né, o que só se falou dias antes da abertura, só se falou sobre a polêmica, né, envolvendo aí o governo federal, o governo estadual e o ex-presidente. E as questões que interessam ao setor, né, acabaram não se concretizando, os anúncios não foram feitos, o Banco do Brasil ameaçou não participar com patrocínio, enfim, uma série de confusões que a gente não precisa. Revide. Dados do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, CAGED, do Ministério do Trabalho e Emprego, divulgados nesta semana, apontam que Ribeirão Preto foi a quarta cidade do estado de São Paulo com o maior saldo de empregos formais em março de 2023. Com saldo de 1.022 vagas, a cidade apresentou um crescimento mensal de 0,44%. Apenas São Paulo, capital, Campinas e Guarulhos geraram mais empregos que Ribeirão Preto no período. Em São Paulo, o saldo foi de 3.875 empregos, em Campinas 1.412 e Guarulhos 1.319. Estamos bem na fita, né, Murilo? Estamos, acredito, né, melhorando um pouco, né? Ainda não é o ideal que a economia precisa, né? A Ribeirão tem dado algumas respostas. A própria AgriShow aí, que a gente está comentando nesse podcast aí, gerou cerca de 5 mil empregos, né, antes da feira, depois mais empregos durante a feira. E são essas atividades que a gente precisa, né, para movimentar a nossa economia e retomar em um período de crescimento, porque esse primeiro quadrimestre, né, esses 4 primeiros meses do ano foram meses bastante apertados aí, com poucas notícias boas do ponto de vista econômico. Tivemos ainda que o Banco Central decidiu manter a taxa de juros lá em 13,75, o que continua ainda apertando aí o financiamento, né, e fazendo que a atividade econômica ainda não volte ao nível que a gente precisa. Revide. O ribeirão pretano Marcos Vinícius Castroviejo conquistou a medalha de ouro no Campeonato Sul-Americano de Karatê, realizado no último final de semana em São Bernardo do Campo. A competição reuniu 675 atletas de 11 países do continente. Praticante da luta desde a infância, o atleta sagrou-se campeão na modalidade Kata Equipe Sênior e está classificado para o Pan-Americano. A equipe de karatê de Ribeirão Preto, que representa a Secretaria de Esportes, vem se destacando nas competições nacionais e internacionais. Essa foi a terceira medalha de atletas da cidade no Sul-Americano 2023. Antes de Marcos, a atleta Catarina Biajotti conquistou a medalha de ouro na categoria 42 quilos, sub-14 e bronze no kata. Revide. E a Gabriela Maulin, editora do portal, vai nos contar as notícias mais importantes da última semana. Olá, ouvintes do Revidecast. Eu sou a Gabriela Maulin e eu venho agora com alguns dos destaques do portal Revide. O programa Inclusão Produtiva está com vagas abertas para cursos gratuitos de prepare e venda de massas artesanais, aprenda técnicas de design de sobrancelhas e aprenda maquiagem para beleza negra. Os cursos são voltados para pessoas em busca de recolocação profissional, chefes de família em situação de vulnerabilidade social, que estão à procura de trabalho, ou interessados em empreender o seu próprio negócio. As inscrições são presenciais e as informações completas vocês conferem no portal Revide. Agora o assunto é gastronomia. A ribeirão-pretana Mariane Souza foi selecionada para a nova temporada do MasterChef Brasil. O programa anunciou os 34 candidatos selecionados para a fase final, incluindo Mariane, após seletiva com mais de 35 mil pessoas. As demais informações vocês encontram lá no portal Revide. Por hoje é só e até a próxima! Revide. E a Paula Zuliani vai nos falar sobre os destaques da Revide desta semana, que circula com a sua versão digital. Oi, Murilo, Bel e ouvintes do Revidecast. É isso mesmo, essa semana temos mais uma edição digital da Revide.
Na capa, trouxemos uma matéria sobre o Maio Furta Cor, uma campanha que promove reflexão e conscientização sobre o cuidado com a saúde materna. Ribeirão Preto tem uma programação especial, com palestras, rodas de conversas, workshops e muito mais. Para conferir, acesse o site www.maiofurtacorrp.com.br. Aproveitando que celebramos o Dia do Trabalho no dia 1º de maio, o nosso entrevistado da edição é o advogado Daniel Deluque Castro. Especialista na área trabalhista, ele discorre sobre direitos e deveres dos trabalhadores e dos empregadores. Temos ainda um conteúdo sobre o andamento das obras da Avenida 9 de Julho. A revista fica disponível no nosso portal www.revide.com.br. Revide. Professor Cleiro Vasconcelos vai nos dar uma dica de filme ou série para o fim de semana. Boa noite, bom dia, boa tarde. Estou diretamente do bunker aqui, onde estou sendo invadido por tratores alienígenas. Não, o apartamento do lado tem a reforma. Então esse brrr que vocês escutam é a reforma. Hoje eu vou falar para vocês de uma série que eu ainda não acabei de ver e nem a série acabou também. Se chama Succession. Se passa no HBO Max. É muito bom, hein? Passa na HBO Max, é uma família poderosíssima. O cara é tipo assim, o Roberto Marinho da Globo dos Estados Unidos. Ele simplesmente manda na presidência. É um conglomerado. E ele tem 4 filhos, aliás. 3 filhos e uma filha, que são os herdeiros. Ele está já de uma certa idade. E é a luta pela sucessão. Ele não larga o osso, a empresa, o império é o que é por conta dele. Ele tem um filho que é opositor, que é tipo o cara que vai desafiar o pai. Tem outro filho. É uma loucura de armação e de intrigas e conchavos entre eles. Eles são inimigos e depois viram amigos entre si. Os irmãos ficam contra um irmão, depois todos se juntam contra o pai fica contra... É uma loucura. E é basicamente no diálogo e nas armações que as coisas acontecem. É uma loucura, como eu disse anteriormente. Então é isso. Tchau, bye! Revide. Por hoje ficamos por aqui. Quero agradecer aos ouvintes que nos acompanham toda semana e desejar um excelente fim de semana para todos. Um bom fim de semana para todos e obrigado por nos acompanhar. Até a semana que vem. O Revidecast tem a edição do Rodrigo Leone e está disponível nas plataformas de áudio Spotify, Amazon, YouTube, SoundCloud, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. Você ouviu Revidecast, o podcast da Revide.